querido aluno, querida aluna, muito bem-vindos à nossa unidade 5 da disciplina Teologia e História dos Batistas. Vimos até agora várias coisas interessantes sobre essa denominação e na última unidade falamos sobre como os batistas nasceram, como a Igreja Batista nasceu na Inglaterra. Nessa unidade verificaremos como se deu a expansão dos batistas pelo mundo, principalmente através dos Estados Unidos da América. Isto porque a perseguição religiosa na Inglaterra, como vimos, fez com que muitas pessoas emigrassem para as colônias inglesas na América. Aquilo que na época os ingleses chamavam de Nova Inglaterra e que hoje conhecemos como Estados Unidos da América, né? Foi nos Estados Unidos que não apenas os batistas, mas outras denominações históricas, tradicionais, se tornaram corpo, realmente implantando ali no que hoje conhecemos como a nação americana, uma nação livre, onde as pessoas poderiam vivenciar a sua fé sem ser molestado porque creem dessa ou daquela maneira. Muitos daqueles colonos que deixaram a Inglaterra rumo às Américas, a essa região que conhecemos como Estados Unidos, foram com aquele intento de plantar ali realmente as suas famílias, de irem para lá, morarem lá. Há um filme muito interessante que está sugerido aí, A Letra Escarlate, mostra um pouco essa colonização, essa chegada dos ingleses aos Estados Unidos, né, a essa região da Europa, da América, e como eles se instauraram. Como aqueles colonos eles tinham a intenção de firmar pé, de criar raízes ali e de fazer daquela nação uma nação livre, como é ainda hoje. Muito diferente, por exemplo, do tipo de colonização desenvolvido no Brasil, né? Para cá, sabemos, os portugueses mandavam realmente as pessoas mais num tipo de colonização de exploração e não de povoamento, como aconteceu na América do Norte. Bem, as dificuldades em Londres, na Inglaterra, aumentaram muito e muitos então buscaram refúgio em outros países, principalmente nas colônias inglesas, né, na América e na África. É interessante que essa perseguição ela foi, como aconteceu no início do cristianismo, importante para a expansão das denominações de modo geral e dos batistas em particular, né, para todo o mundo. A história batista nos Estados Unidos ela começa com a fundação da primeira igreja batista em solo americano. Ela é creditada ao inglês Roger Williams e a um outro chamado John Clarke. Eles, em 1639, estabeleceram uma igreja, na verdade eles estabeleceram uma vila, a chamada Vila de Providence, né? No que hoje é o estado americano de Rhode Island. Nessa comunidade de Providence, fundada pelo próprio Roger Williams, havia um conceito fundamental. Ninguém ali seria molestado pela sua crença ou pela falta de crença. Aqueles que quisessem se reunir em igrejas poderiam fazê-lo, mas o Estado ali não desenvolveria nenhum papel de cerceamento da fé de ninguém, como acontecia na Europa e na Inglaterra em especial. Esse Roger Williams, fundador da colônia de Providence, ele próprio era batista. Então, ele cria ali também, ao mesmo tempo que ele cria nos Estados Unidos essa separação entre igreja e Estado como um princípio a ser observado, ele também cria a primeira igreja batista em solo americano, que tem também essa premissa. Isso é muito interessante, porque consta que esta igreja, esse pensamento dos batistas, essa crença na completa separação entre igreja e Estado, é também responsável por essa expressão estar, inclusive, na própria Constituição americana. A expressão separação igreja e Estado na Constituição americana é geralmente citada como tendo origem numa carta escrita
por Thomas Jefferson, né, em 1802 para os batistas Danbury, na qual se refere à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, como criando um muro de separação, escreve Jefferson, entre igreja e Estado. Essa liberdade trazida aí principalmente pelos batistas para o americano, é que cria ainda hoje essa atmosfera de uma certa liberdade dos batistas. O professor Israel Belo, como você pode ver na bibliografia da nossa disciplina, no seu livro que trata exatamente sobre a questão da liberdade do indivíduo, né? O livro chama-se A Celebração do Indivíduo, fala um pouco sobre como surgiu esse princípio de separação entre igreja e Estado, né? Bem, sobre ele também, outros princípios surgiram, por exemplo, como a liberdade para o livre exame da Bíblia, ou seja, é princípio dos batistas que cada pessoa é livre para examinar e obedecer os princípios bíblicos. Não existe nenhum chefe supremo, nenhum líder supremo humano que possa cercear a consciência de alguém e possa dizer para ele o que ele deve fazer. O indivíduo é livre para ter comunhão com Deus da maneira como crê. Por isso é um princípio dos batistas. Primeiro, respeitar a individualidade, respeitar a diversidade, respeitar a alteridade, respeitar as diferenças, sejam elas religiosas, de classe, de credo, do que for, sem, no entanto, abrir mão da sua própria crença. Ou seja, nós podemos conversar com uma pessoa que discorda da gente, dialogar com ela, sem, no entanto, isso ser um problema numa guerra, né? A liberdade religiosa, a completa separação entre igreja e Estado, faz então dos batistas uma denominação que prega e vive isso, a ponto de a maior nação do mundo atualmente ter sido completamente influenciada e ser também a nação onde está o maior número de batistas no mundo, nos Estados Unidos, principalmente na região sul dos Estados Unidos, onde está a maior convenção de igrejas batistas do mundo. No Brasil também você vai ver aí sobre os batistas aqui e como eles se instalaram. Mais à frente nos reencontramos para contar um pouco mais dessa história. Por enquanto ficamos por aqui. Bom estudo, bons trabalhos e que Deus te abençoe.